qualquer pessoa, não é fácil, não é? Que a pessoa que já teve pernas, já andou e agora ter que mentalizar-se que teve que cortar, não é? A gente esteve lá e ele, obviamente, nesse sentido, precisa das nossas orações e precisa de motivação, não é? Ele estava, vamos já dizer, estava bem de saúde, mas emocionalmente via-se que ele não é? Estava a querer aceitar esta situação, então não é fácil. A nossa irmã Amaro, acho que também vai fazer uma operação, a espinha, parece que é, esta semana. Ela disse que ia experimentar estar cá, mas obviamente não veio. Ela já tem tido este problema há um tempo, mas agora chegou, não é, uma situação que ela conseguiu, através de medical aid, se poder fazer a operação. Então vamos orar por ela e, obviamente, a irmã Marques. E há outras pessoas, não é? O nosso irmão Jorge e o nosso irmão Gil também, a esposa dele telefonou-me ontem. Ele, não é, também teve aquela operação, mas ele não tem estado bem e a esposa tem estado um bocado preocupada por causa de também a motivação dele. E então vamos orar para o irmão Gil, o esposo da nossa irmã Nilde, que sempre assenta-se ali atrás. Ele está a passar uma situação também difícil, não é? Os irmãos e as irmãs sabem que todos que estão aqui, quando a gente começa a ficar mais idosos, é sempre mais difícil a pessoa mentalizar-se e poder lutar. Não é? Para todos nós passamos por isso. Eu também não sou assim tão novo, mas não sou assim tão velho. Mas ao avançar na idade, a pessoa sente que coisas que podia fazer já não pode fazer e desmotiva às vezes, não é? Eu lembro quando o Manuel estava no hospital e ele não conseguia andar, ele batia na perna dele e dizia: anda, 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 não é? Mas a gente pode bater e puxar, mas a mente e o corpo, não é? Não estão alinhadas, não é? Ontem estava a ler um artigo que eles dizem que a pessoa, quando fica mais idosa, quando a gente somos novos, não é? A gente consegue dormir até ao meio-dia, 10 horas, seja o que for, não é? Mas quando a pessoa começa a ficar mais idosa, o corpo, a mente e o corpo já não estão sincronizados, então é mais difícil, não é? Uma pessoa como o Fábio consegue dormir o dia todo, não é? Porque ele ainda é jovem. Mas nós, torna-se mais difícil e a pessoa experimenta, quer dormir, mas, não é? E se há barulhos ou se há isto. Então, infelizmente, e o próprio Paulo disse que a gente, não é? É como algo que está-se a desgastar-se e não é fácil, não é? Mas nós agradecemos ao Senhor por os irmãos e as irmãs que estão aqui e eu queria, se pudesse, se for possível, para aquelas irmãs e irmãos, na quarta-feira, ter um dia de jejum e oração em vossas casas, não é? E depois eu vou falar com algumas irmãs e pedir os nomes das pessoas que estão a passar mal. E às vezes, e a palavra do Senhor diz que em certas situações, certas doenças, é preciso nós jejuar e orar, não é? Então, se há aqui algumas pessoas, a nossa irmã Lucilina também tentada, não é, a passar por situações difíceis. Então, se há nomes que os irmãos sabem, que a gente possa apontar, e depois aqueles que puderem, na quarta-feira, eu vou depois mencionar ou mandar uma mensagem para alertar aos irmãos e às irmãs, aquilo que quiserem, não é? Se não querem beber um chá, ou se não querem fazer isto, ou não querem ver os telemóveis, se não querem ver, não é? Seja o que for. É um jejum para estar a interceder e estar na brecha
por as pessoas que estão a passar por estas dificuldades. Os irmãos aqui conhecem que quando a gente está a passar, a gente parece que sente as orações dos irmãos, não é? O apoio espiritualmente, embora que eles não estão lá fisicamente, é uma coisa que a gente sente. E o amor, seja o que for, a pessoa sempre sente o amor, não é? A gente esteve com a irmã Xavier e eu gostei de ver a minha sogra e a irmã Zulmira a mostrar amor a ela, e quando elas mostram amor, ela lá consegue sorrir, não é? Pode não saber quem é que está lá, porque ela, infelizmente, não é? Não lembra-se daquilo que a gente sabe, não sabe, mas ela, quando as pessoas mostram amor, ela lembra-se. E também quando a pessoa dá um pudim, ela lembra-se do que é um pudim. Isso ela não esqueceu-se, não é? Quando ela provou o pudim, ela começou logo a sorrir e a ser mais feliz, não é? Então, há certas memórias que a gente nunca esquece, não é? Estão sempre lá. Sejam boas ou más, infelizmente, são coisas que a nossa mente é um órgão muito forte, não é? A nossa mente controla muitas coisas. E é por isso que a palavra do Senhor nos encoraja para renovar, não é? A nossa mente, para a gente poder ultrapassar. E não é fácil, não é? Então, vamos só orar neste momento por essas pessoas e depois eu vou pedir aos irmãos e às irmãs na quarta-feira, aqueles que puderem, não é? Podem talvez, não é? Como eu disse, jejuar e dizer: hoje eu não vou ver as telenovelas, vou só orar. Ou hoje não vou usar o telemóvel, e hoje só vou comer, não é? Sopa, não vou comer. Talvez alguns irmãos é só isso que estão a fazer, e então tem que mudar, não é? Mas fazer um sacrifício e interceder por aquelas pessoas que estão a passar por desafios neste momento. Então vamos só orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por cada irmão, cada irmã, Senhor, neste lugar. E, Senhor, nós te pedimos, Senhor, por aqueles que não podem estar conosco. Tu sabes, Senhor, os desafios, Senhor, tu sabes as necessidades. Pedimos, Senhor, os nomes já foram mencionados de cada pessoa. Senhor, pedimos a tua ajuda, a tua misericórdia sobre cada pessoa, Senhor, que aqui não pode estar. Mas também queremos te agradecer, Senhor, por aqueles que aqui estão e, Senhor, tu tens ajudado, Senhor, e abençoado. E nós pedimos, Senhor, uma bênção sobre cada um e também sobre a tua palavra, Senhor, nesta manhã, nós possamos sentir a tua palavra e que possa vir direto aos nossos corações. Espírito Santo, fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nós vamos só relembrar ou pensar naquilo que a gente tem falado. Se os irmãos lembram-se daquilo que a gente falou semana passada, alguém está-se a lembrar daquilo que a gente falou? Ok. Então é por isso que a gente tem que ir lá outra vez. Ok. 2 de Coríntios 12. Começando no versículo 7. 2 de Coríntios 12, começando no versículo 7. E para que me não exaltasse demais pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalto demais, acerca do qual 3 vezes roguei ao Senhor
o afastasse de mim. E ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repousou sobre mim o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então é que sou forte. Okay. Houve 2 ou 3 améns um bocado atrasados, mas ainda conseguiram sair. Então, irmãos e irmãs, quando a gente está nesta vida e nesta manhã, eu quero enfatizar e relembrar aos irmãos e às irmãs. Às vezes, e quantos nós estamos aqui podemos dizer, pelo que sinto prazer nas fraquezas? Quantos de nós é que podemos dizer, graças a Deus que eu estou tão fraco, graças a Deus que eu tenho tantas necessidades. Obrigado, Senhor, que estou com angústia. Então, quando a gente está a passar por essas coisas, a única coisa que nos pode ajudar e dar ânimo é saber que nós só podemos ultrapassar essas coisas pela graça do Senhor. Não é por qualquer outra coisa. Há aqui irmãos e irmãs, e às vezes o nosso irmão Fonseca fala sobre quando ele veio aqui para a África do Sul e o primeiro salário dele era quantos? Quantos, irmão? Irmão Fonseca, quanto é que o irmão recebeu o primeiro salário? Por semana. 10 libras e meia por semana. Não é? Agora, o nosso irmão veio para cá e ele não falava inglês, não falava francês. Então ele veio para um país, e alguns irmãos aqui talvez tiveram essas experiências, que até as pessoas aqui da África do Sul, os africanos, maltratavam quando eles sabiam que a gente era do estrangeiro, não é? Talvez, Fábio, tu pensas que era só para as pessoas pretas que eles maltratavam. Nós, como brancos, só porque a gente éramos portugueses, eles maltratavam a nós. Eu lembro quando eu por muitos anos, vivi com os meus pais em South Hills, em Parade Street, e a gente, quando ia para a escola, os africanos atiravam pedras a nós, tiravam a mangueira, molhavam a nós, traziam o cão lá para fora para morder a nós. E depois, se eu ia para casa sozinho, eles vinham num grupo e atacavam a nós, batiam em nós. Então é por isso que naquele tempo depois os portugueses também fizeram gangs, não é? Grupos, ajuntaram-se, porque senão, não é? Eles batiam, não é? A nós. Eles chamavam nomes. Então, por que é que eu estou a falar nisso? Porque o nosso irmão e outras pessoas que estão aqui podem dizer que só foi pela graça de Deus que vocês estão onde estão. Porque não importa, não é? A gente pode ter trabalhado muito e esforçado muito, mas só foi pela graça de Deus. Tudo o que eu tenho é só pela graça de Deus. A saúde que eu tenho é só pela graça de Deus. A cura que eu quero é só pela graça de Deus. A salvação que eu tenho é só pela graça de Deus. Mais ninguém, mais nada. E a gente às vezes, não é, esquece que é só pela graça de Deus
que nós fomos salvos. Mais ninguém, mais nada. Efésios 2, versículo 8 e 9. Efésios 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, antigamente, quando a gente praticava o catolicismo, a gente, para querer ser salvos, a gente fazia trabalhos. Os muçulmanos também fazem isso. Os hindus também fazem isso. Os hindus, eles dizem que, chamam karma, eles dizem que a pessoa, para entrar no céu, tem que chegar a um ponto de ser tão boa, que só aí é que Deus nos vai aceitar. Então, os hindus dizem que, por exemplo, se eu agora sou humano e eu não me porto bem, eu vou morrer e depois vou voltar como um cão, por exemplo, ou um macaco, ou um rato, não é? Alguns de vós, quando eu olho para vocês, e aqueles que estão com, não é, andotas e coisas assim, eu tenho alguns pensamentos, mas como eu não creio nisso, eu não vou. Então, os hindus dizem que a gente, por exemplo, eu não me porto bem, então eu vou morrer e amanhã eu vou voltar como um cão ou uma vaca. É por isso que os hindus, eles não matam nada, não é? Eles não matam nada. Eles, por exemplo, se há uma vaca e uma vaca entra num shopping ou entra, eles não podem bater nela, eles deixam ela porque aquela vaca pode ser alguém da família deles. Eles não matam ratos, não matam formigas, porque eles dizem que é a família deles. Então, se eu sou um rato e eu portar-me bem como um rato, talvez vou voltar como um gato. E depois, se eu portar-me bem como um gato, vou voltar como um cavalo. Então, eles dizem que é uma jornada de eu portar-me bem. E quando eu chegar a um ponto de estar a portar tão bem, só aí que eu vou entrar no céu. Então, há pessoas que dizem que os animais são parentes deles. E, por exemplo, quando a pessoa vai às Maurícias ou à Índia, eles têm altares na casa deles. Quando a gente estava nas Maurícias, eles têm altares e os macacos vêm lá, eles põem comida para os macacos, porque eles estão a dar comida à família deles. E eles tratam um macaco como um deus. Okay? Há templos na Índia que são templos dos ratos. Okay? Eles põem leite numa piscina e os ratos estão todos lá a banhar-se e a beber o leite. E depois as pessoas vão tomar banho naquele leite porque eles dizem que é um Deus e aquele Deus abençoa a água. Há outros lugares que eles dizem que a urina de uma vaca é santa. Então há pessoas que treinaram a vaca deles, quando eles puxam a orelha, ela faz as necessidades deles. E as pessoas põem-se lá com as mãos e põem aquilo sobre elas. Porque eles dizem que estão-se a santificar, porque a vaca é uma coisa santa. Então, nós, como crentes, pela graça sois salvos. Há muitas pessoas que ainda pensam, o que é que eu estou a fazer de mal? Deus não me vai curar porque eu fiz isto, eu fiz aquilo. E a gente fica amarrados nisso,
porque a gente pensa que Deus está-nos a castigar porque a gente não se portou bem. Mas, irmãos e irmãs, é só pela graça de Deus que a gente recebe a nossa cura. Às vezes há coisas que a gente pode estar envolvidos e Deus perdoa-nos dessas coisas. A gente não pode estar sempre a viver no passado, a dizer, eu fiz isto e é por isso que agora isto está a acontecer. Não, a graça de Deus nos basta. Eu só preciso ter a fé. Deus não está a olhar e a dizer assim, ok, deixa-me ver aqui estas pessoas, ok, a Elsa está-se a portar não muito bem, o Matias ainda menos, o irmão Jacinto talvez de vez em quando. Então, eu, dependente disso, eu vou curar a eles ou dar bênçãos. Não. Quando nós somos filhos de Deus ou filhas de Deus, é só pela graça de Deus. Nós não merecíamos. Todos nós que estamos aqui devíamos estar mortos nos nossos pecados. Mas é pela graça de Deus que nós somos salvos. Pela graça de Deus. Então, se a gente for ver Salmo 103, versículo 3, a gente conhece, mas é só para os irmãos verem. Salmo 103, versículo. E diz o quê? É Ele quem perdoa todas as iniquidades e quem sara todas as enfermidades. Isso é a graça de Deus. É só Ele que pode perdoar as nossas iniquidades e pode sarar as nossas enfermidades. Então, quando nós vivemos e quando eu entro no meu carro, e alguns irmãos saíram de várias áreas e vieram aqui para a igreja, não foi? Então é só pela graça de Deus que vocês estão aqui. Porque a caminho da igreja podia ter acontecido um desastre, um assalto, e é só pela graça de Deus que nós podemos estar aqui. Eu posso vir daqui para a terra das couves e pode acontecer qualquer coisa lá a mim. Nós temos que saber que é só pela graça de Deus. Talvez, eu não sei se Deus vai mostrar um dia, quando a gente chegar lá, porque a gente vai estar lá muito tempo, então vai haver um vídeo da sua vida. Eu só estou agora a imaginar. E eu vou-me assentar num quarto e Deus vai dizer, sabes que neste dia isto devia ter acontecido a ti, mas pela minha graça não aconteceu, porque eu enviei um anjo e o meu anjo protegeu a ti. Sabes que neste dia tu não tinhas recursos, eu enviei um anjo e esse anjo trouxe alguém e essa pessoa deu-te recursos. Então tudo o que eu tenho e tudo o que eu sou é só pela graça de Deus. Não é mais nada. Não é mais nada. É só pela graça de Deus. E nesta manhã nós temos que meditar e pensar um pouco e dizer, Senhor, é só pela tua graça que eu estou aqui e mais nada. Romanos 3:24. Romanos 3:24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo. Então, eu fui redimido, por quê? Pela graça. Eu sou redimido por causa da graça do Senhor. Eu posso pensar que eu vou fazer isto, eu vou fazer aquilo
Não, é só pela graça de Deus que eu sou o que eu sou. É só pela graça de Deus que eu estou aqui. E é só pela graça de Deus que um dia eu vou entrar no céu. Tito 3, versículo 7. Tito 3. Tito 3, versículo 7. Para que, sendo justificados pela sua graça, fôssemos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Eu só sou herdeiro da vida eterna pela graça de Deus. Eu fui justificado pela graça de Deus. Eu não posso pensar que eu, nas minhas forças, posso me tornar justificado, ou justo, eu não posso fazer nada. Eu tenho que somente ter um relacionamento com Deus. Para quê? Para eu saber e ter essa fé que eu sou salvo. E é só pela graça de Deus que eu posso dizer que eu estou salvo. Então, eu queria só perguntar uma coisa. Qual é a diferença entre misericórdia e a graça de Deus? Qual é a diferença entre a misericórdia e a graça de Deus? Se a gente pensar, o que é misericórdia? Misericórdia é que eu merecia ser castigado por aquilo que eu fiz. O irmão e a irmã, nós éramos para ser castigados por aquilo que a gente fez. O pecado. Mas o que é que aconteceu? Deus, pela sua misericórdia, não nos deu aquilo que a gente merece. Ninguém disse amém, então se calhar, não sei se o som não está a trabalhar bem. Então, misericórdia é compaixão, é perdão que Deus demonstrou para nós, mas nós não merecíamos. Eu não mereço. Irmãos e irmãs, nós não podemos esquecer que eu merecia ser castigado, mas Deus pagou o preço para mim. Deus pagou. O que é isso? Por exemplo, se eu estiver na corte e um juiz diz, olha, tu merecias ir para a prisão, mas eu hoje, como eu conheço o teu avô, tu não vais para a prisão. Isso é misericórdia. Eu merecia estar no inferno. Eu ia receber um castigo, mas Deus mostrou-me misericórdia. Ele disse, eu vou mandar o meu filho e esse meu filho vai pagar e demonstrar misericórdia, porque tu é que devias estar a pagar. Mas ele vai dar vida a ti, porque tu devias estar morto. Mas ele vai dar vida a ti. Então, o que é a graça? É quando eu recebo a vontade e o favor de Deus e eu não mereço. Eu não mereço. Mas o Senhor me dá em abundância. O Senhor me abençoa. O Senhor dá além daquilo que eu posso pensar ou crer. Se a gente ler em 2 Coríntios 9, 8, eu não sei no português se tem as palavras da mesma maneira. 2 Coríntios 9, 8. Ok?
E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. No inglês, neste versículo, no sentido está a dizer que Deus dá-nos toda a graça para eu ser abençoado financeiramente, eu vou usar essa palavra, financeiramente, e depois de eu ser abençoado, vou poder pagar tudo o que eu quero pagar, mas depois vou ter, além disso, vou ter coisas que vão sobrar para eu poder abençoar outros. Isso é a graça de Deus. Deus quer nos abençoar, nós não merecemos, mas Ele quer nos abençoar, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. E Ele quer que nós podemos pagar tudo o que a gente tem que pagar, mas depois aquilo que sobra, Ele quer que nós demos a outros. E agora, a coisa mais difícil para nós é, às vezes, a gente olha para outros e a gente pensa, mas aquela pessoa, o Fábio, eu sei o que é que o Fábio fez. Eu vi ele. Por exemplo, eu vi o Fábio a fazer isto e aquilo. Ele não merece estar aqui. Os irmãos lembram-se daquela história na Bíblia que aquele homem devia dinheiro ao seu líder. Ele devia dinheiro. E o que é que aconteceu? Ele ajoelhou-se e disse, perdoa-me, eu não posso pagar esta dívida. E esse homem, esse líder, esse rei, ia tomar a esposa e os filhos para pagar a dívida. E quando ele chorou, o que é que aconteceu? O homem perdoou ele. Mas depois, quando ele saiu de lá, todo feliz, ele viu o Zezinho que devia a ele algum dinheiro. E ele disse, onde é que está, Zezinho? Onde é que está o meu dinheiro? Desculpa lá, João, eu não tenho. Não, mas tu tens que pagar agora. Mas eu não tenho. Perdoa-me, eu não tenho. Esses 10 anos que eu devo a ti, eu vou dar a ti. Não, mas eu quero agora. Então a palavra do Senhor diz que ele pôs esse homem na prisão. E às vezes a gente põe pessoas na prisão, mas esquecemos que Deus perdoou a nós da mesma coisa. A gente não demonstra a graça e a misericórdia. E a palavra do Senhor diz, se eu não perdoar o homem, Deus não me vai perdoar a mim. Quem sou eu para saber se Deus perdoou ou não? Aquela mulher, aquela prostituta, né? Os homens trouxeram ela e disseram, ela está a viver esta vida, temos que apedrejar a ela. E o Senhor disse, aquele que não tem nenhum pecado, atira a primeira pedra. E quando ele olhou, não estava lá ninguém. E ele disse, eu também te perdoo, vai e não peques mais. Mas às vezes a gente, quando vem tomar a Santa Ceia, a gente está a olhar e dizer, o quê? Aquela pessoa tomar a Santa Ceia. Como é que ela vai tomar Santa Ceia se ela faz isto e faz aquilo e fez isto? Quem somos nós para julgar se essa pessoa já pediu perdão ou não? Quem somos nós? A gente não sabe se Deus deu a essa pessoa a graça e a misericórdia. Porque de acordo com a palavra do Senhor, Deus estendeu a sua misericórdia. E a coisa maravilhosa que nós temos é que Deus nos dá esta graça. Pense, qualquer coisa que o irmão e a irmã têm hoje em dia,
nós devíamos dar graças a Deus por aquilo que Deus nos dá. E a palavra do Senhor é clara, que Deus não tem favoritos. Ele dá tanto chuva ao pecador como ao que não é pecador. Ele ajuda o pecador como aquele que não é. Mas nós que conhecemos ao Senhor, devíamos celebrar mais por aquilo que a gente tem. O filho pródigo, quando ele fugiu de casa e estava a comer com os porcos, ele disse que na casa do meu pai até os servos têm melhor comida do que os porcos. Eu vou voltar para casa e vou ser um servo. E às vezes o problema é que nós, que estamos como crentes, somos como o filho mais velho do filho pródigo. O filho mais velho do filho pródigo estava em casa e o que é que aconteceu? Quando ele viu o irmão dele voltar, o irmão dele necessitava a graça e a misericórdia do pai. O que é que o irmão mais velho fez? Ele foi ter com o pai e disse: eu já estou aqui na igreja há tanto tempo, na tua casa, e tu nunca me deste uma festa como tu estás a dar a este pecador. E o pai disse: mas tu estás sempre aqui em casa, se queres ter uma festa, podes ter uma festa. Às vezes nós, como crentes, que já estamos crentes há muitos anos, 30, 40 anos, esquecemos que houve um tempo que a gente não conseguia ultrapassar certos problemas, certos pecados. Às vezes a gente esquece que a gente tinha uma batalha com o pecado. Quando a gente éramos bêbados, ou éramos drogados, ou éramos isto ou aquilo. E a gente consegue logo julgar uma pessoa que vem de fora e está a entrar na igreja. A gente diz: olha para esta mulher, como é que ela está vestida. Olha para este. Eu sei que não é aqui nesta igreja, irmão Monteiro, que fazem isso. A gente tem que ter cuidado com pessoas que vêm à igreja. Não vamos esquecer que todos nós somos salvos. É só pela graça de Deus. Não é porque eu estou mais bem vestido, não é porque eu sou branco, ou preto, ou castanho, ou amarelo, ou verde. É só pela graça de Deus. É só pela graça de Deus. A minha pergunta é esta: Fábio, quando a gente formos para o céu, qual cor é que a gente vai ser? Qual cor é que a gente vai ser? Será que a gente vai ser brancos, vamos ser amarelos, vamos ser pretos, vamos ser indianos, vamos ser... Preto e branco. Então vamos ser como uma zebra. Vamos estar lá no céu, vamos ser como uma zebra. Agora eu vou perguntar, quando Moisés viu Deus, o que é que ele viu? Qual cor é que ele viu? Ele viu a cor de uma luz. E o que é a cor de uma luz? Se a gente for estudar, dentro da cor branca há todas as cores. E quando a gente reflete essa cor, consegue ver todas as cores. Então, a glória de Deus, quando Jesus estava naquele monte e foi glorificado, eles disseram que viram uma luz, uma glória. Quando Adão e Eva estavam na presença de Deus, eles tinham essa mesma luz. Então, nós não vamos ter cor, nós vamos ter a glória de Deus em nós. É por isso que a Bíblia diz que aqueles que vivem no Espírito, não há mulher, não há homem, não há judeu, não há grego, todos somos um em Cristo. Mas quando a gente não conhece a graça de Deus, o nosso desejo devia ser para todos ser salvos. Seja essa pessoa muçulmano, seja essa pessoa hindu, seja o que fores.
nós devíamos dizer: Senhor, é só pela tua graça que tu podes salvar essa pessoa. Esta semana, para terminar, ouvi um testemunho de um homem que era muçulmano. Ele estava no Cabo, ou está no Cabo, e ele era muçulmano, e ele às vezes orava 10 horas por dia, 10 horas. Por quê? Porque quando ele estava a orar ao Deus dele, ele ouvia uma voz no espírito dele a dizer: Jesus, Jesus. E ele: mas o que é esta voz? Jesus. Então ele sentia-se culpado e ia orar mais 2 horas. Enquanto ele estava a orar: Jesus, Jesus. E aquela voz atormentou a ele tanto que ele foi a uma igreja, entregou-se ao Senhor e foi salvo. E ele conheceu Jesus. Irmãos, o nosso desejo devia ser para ver todos salvos, seja ele judeu, seja ele do Islão, seja... Nosso desejo, porquê? Porque a gente sabe que é só pela graça de Deus que eu próprio sou salvo. Pense na sua vida, ao terminar, pense na sua vida. Desde o início, quando o irmão e a irmã nasceu. Os irmãos sabem que quando uma mulher e um homem juntam-se e há o processo de... Por que é que a gente chama dar à luz? Os irmãos sabem que no ventre da mãe, quando o esperma junta-se ao ovo, há uma explosão naquele momento e há uma luz. Então, quando nós nascemos na luz. E nós todos, o nosso alvo devia ser para ser a luz do mundo. Para ser a luz do mundo. E Deus, desde o início, Ele queria demonstrar a sua luz. Nosso início foi na luz. Quando eu nasci, a palavra do Senhor diz que Deus já tinha um plano para mim. Ele já sabia o que é que Ele queria fazer. Tudo aquilo que eu passei e o irmão e a irmã passou, é só pela graça de Deus que está aqui neste dia. Algumas pessoas aqui que estavam muito doentes, muito enfermas, com situações que ninguém dava uma solução. Mas alguém orou e Deus curou. Alguém orou e Deus providenciou. Alguém orou e Deus restaurou. E o que é que está mudado hoje? Será que o sangue de Jesus, neste ano de 2025, será que mudou isso? Será que a graça de Deus, com o tempo, já está mais fraca? Será que o sangue de Jesus está mais fraco? Irmãos, nesta manhã, antes de tomar a ceia, vamos pensar, talvez até fechar os nossos olhos, não para dormir, que alguns já dormiram um bocadinho, então já chega agora. Vamos fechar os nossos olhos e vamos pensar, isto era a minha vida, eu vivia assim. Eu tinha uma moto com um cigarro, mas é só pela graça de Deus que eu estou aqui agora. Eu não conhecia o amor de Deus. Eu era um bêbado, eu era rejeitado, eu era abandonado, eu era doente. As pessoas nunca pensavam que aquela asma ia, mas pela graça de Deus. Eu era órfão, eu não tinha pai nem mãe, mas pela graça de Deus. Eu era um pobre, não tinha sapatos, comia pão seco,
Mas pela graça de Deus, eu estou aqui nesta manhã. E nesta manhã nós estamos aqui para celebrar essa mesma graça que Ele tomou sobre si o meu pecado, o seu pecado, e demonstrou misericórdia. Eu é que devia estar a pagar o preço, mas Ele demonstrou misericórdia para eu receber a sua graça. Pense só por um momento. Talvez, se puder ver uma cena da sua vida. Alguns irmãos já estão aqui há muitos anos. Tudo o que aconteceu consigo é pela graça de Deus. É só pela graça de Deus. Vamos refletir, irmãos, isto não é uma brincadeira. Eu casei-me com a minha esposa, só foi pela graça de Deus. Deus abençoou-me com um carro e eu recebi 160 mil rands sem trabalhar, sem esforçar, porque Deus demonstrou a sua graça. Tudo o que eu tenho é pela graça de Deus. As forças que eu tive para fazer certas coisas só foi pela graça de Deus. Mais nada. O meu filho voltar, talvez o irmão e a irmã está a dizer, o meu filho voltar para o Senhor foi pela graça de Deus. A minha filha ser salva foi pela graça de Deus. A minha família foi salva por o meu testemunho, só foi pela graça de Deus. Qual é a situação com o irmão nesta manhã? Eu vou pedir aos irmãos que vão servir-se, só para preparar-se. Isto não é um tempo de brincar ou rir. Vamos só refletir. Eu era um órfão. Eu dou graças a Deus por aquelas pessoas que me ajudaram. Eu dou graças a Deus por aquelas pessoas que me trouxeram à igreja para conhecer Jesus. Mas só foi pela graça de Deus. Eu não merecia. Eu era um drogado. Eu era abandonado. Mas pela graça de Deus. É só pela graça de Deus. Senhor, eu te agradeço nesta manhã. Senhor, não é por causa daquilo que eu estou a fazer, não é porque eu estou-me a portar bem, não é porque eu estou-me a esforçar, mas é pela tua misericórdia e a tua graça que eu posso nesta manhã estar aqui a celebrar a tua morte, a celebrar, Senhor, tudo o que eu tenho, a minha casa que eu tenho, o meu carro que eu tenho, é só pela tua graça. É só porque tu providenciastes por mim, Senhor. Eu te agradeço por todas as pessoas que pusestes na minha vida. É só pela tua graça, Senhor. Pelos amigos e irmãos. Obrigado, Senhor. Nesta manhã, ao receber os alimentos, vamos só refletir e dizer obrigado, Senhor. Eu quero dizer aquilo, as promessas que os irmãos e as irmãs têm para o futuro, que Deus quer abençoar com grandes coisas, é só pela sua graça que nós vamos receber isso. Há aqui sonhos, há aqui promessas que Deus já tem feito, mas isso só vai se realizar pela sua graça. Pela sua graça. E nesta manhã, a receber os elementos, vamos sugrar e dizer, Senhor, eu era um miserável, mas eu estou de graças a ti, Senhor, pela tua graça. Eu era fraco, mas que diga o fraco, forte sou, pela tua graça, Senhor. Obrigado, Jesus. Os irmãos podem entregar. Obrigado.
Vamos meditar um pouco e pensar de onde é que a gente veio e aquilo que a gente tem. Talvez a gente éramos uns pobres e mal agradecidos, mas hoje em dia, a refletir, a gente pode dizer: Senhor, Tu guiaste a minha vida para eu conhecer a Ti. É só pela Tua graça, Senhor. Senhor, Tu deste-me um marido, que deste-me uma esposa, que deste-me, foi pela Tua graça, Senhor. Senhor, eu estou a passar o que eu estou a passar e eu estou fraco neste momento, mas a Tua graça me basta. A Tua graça me basta, Senhor. Perdoa-me, Senhor. Perdoa-me quando eu desvalorizo, Senhor, o poder da cruz do Calvário. Eu não posso fazer nas minhas forças ou na minha inteligência. É só pela Tua graça, Senhor. Obrigado, Jesus. Vamos só segurar e refletir um pouco. Refletir. Cada um de nós temos uma história, temos um sonho, temos algo que a gente pode dizer: Senhor, pela Tua graça eu estou aqui. Mais nada. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Maybe you can just call Samuel and Naomi. Thank you. Vamos só esperar. Eu vou só orar e depois cada um pode tomar os elementos ao seu tempo. Vou só esperar. Medite, pense naquilo que era. Pense naquilo que passou. E a coisa mais bela é que eu era um pecador. E pela graça de Deus, eu agora sou salvo. Eu sou salvo. Eu sou salvo pela graça do Senhor. Obrigado, Jesus. Eu posso morrer hoje, mas pela Sua graça eu vou me encontrar com Ele e com os outros que foram antes de mim. Eu agradeço ao Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Nós vamos orar e depois vamos tomar. Obrigado, Jesus. A Tua palavra diz que, Senhor, quando Tu estavas com os Teus discípulos, Tu destes graças e abençoastes o pão e o vinho. Nós te queremos agradecer. Obrigado, Senhor, que eu só estou aqui hoje por causa da Tua misericórdia e da Tua graça. Há muitas coisas que eu não percebo porque é que talvez perdi os meus pais, eu não percebo porque é que perdi o meu esposo ou minha esposa, mas uma coisa é certa, eu ainda estou aqui por causa da Tua graça e da Tua misericórdia. Ajuda-me, Senhor, a dar valor. E nesta manhã, Senhor, a tomar estes alimentos, Senhor, eu estou-me a lembrar e a regozijar que se não fosse a Tua graça, onde é que eu ia estar? Obrigado, Jesus, porque Tu morrestes por mim. E obrigado, Senhor, porque Tu verteste o Teu sangue
para pagar para os meus pecados, Senhor, porque eu em mim não posso. Eu não posso, Senhor. Mas em Ti eu posso todas as coisas, Senhor. Obrigado, Jesus. Amém. Vamos tomar todos o pão, mas sozinhos vamos só agradecer ao Senhor e relembrar aquilo que a gente era e aquilo que Ele fez. Thank you, Jesus. Cada um ao seu tempo pode tomar. Os irmãos depois vão vir recolher os copos. Admirável, sem igual, oh graça de Deus, sem par, pecador como eu, perdido, mortal, mas Deus me quis salvar. Oh graça admirável, sem igual, oh graça de Deus, sem par, pecador como eu, perdido, mortal, mas Deus me quis salvar. Vamos só pôr de pé e dizer: no céu, pela graça, no céu, com Jesus irei gozar das bênçãos que Ele tem para mim. Milagre só será o princípio do dia que não tem fim. Oh graça admirável, sem igual, oh graça de Deus, sem par, pecador como eu, perdido, mortal, mas Deus me quis salvar. Irmãos, nós vamos cantar mais uma vez esta parte no céu. Eu só posso ir para o céu pela graça de Deus. Eu não merecia por causa do pecado. E há pessoas que já foram antes de nós, os meus pais, o meu irmão, e eu sei que pela graça de Deus eles estão lá.
E eu tenho essa expectativa. E é por isso que a gente, como crentes, celebra o Natal. Não é porque a gente quer o Pai Natal, a gente não crê nisso. Mas a gente crê que um Salvador veio aqui à Terra para pagar para os nossos pecados. E Ele está a preparar um lugar para mim. Ele está a preparar. E eu tenho esta esperança. No céu, com Jesus, irei gozar das bênçãos que Ele tem para mim. Mil anos só será um princípio de um dia que não tem fim. Vamos terminar e dizer: oh graça, oh graça admirável, sem igual, oh graça de Deus, sem par, um pecador como eu, perdido, mortal, mas Deus me quis salvar. Amém. Senhor, eu te agradeço nesta manhã que tu pagaste o preço e que eu sou salvo pela tua graça. E tudo aquilo que tem acontecido desde o ponto que eu nasci até o dia de hoje, tu me tens guiado e protegido e curado e sarado e ajudado e providenciado pela tua graça, Senhor. Pai, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém. Nós queremos só agradecer a todos os irmãos e as irmãs que contribuíram para os pastores, para mim e para a minha esposa, em mensagens e outras coisas. Que Deus possa abençoar. Para a semana, ok, atenção, mais uma vez, para a semana é às 9h30, o culto é às 9h30 e é em conjunto, ok? Alguém aqui que vai de viagem, vai viajar, que Deus possa abençoar. Para aqueles que vão de férias, e obrigado por estarem aqui, que Deus abençoe. Obrigado.